Patricia, we are ready. ¿Estamos listos o estamos esperando que cargue el resto de las personas? We are ready. The webinar already starts. We have Estamos prontos. Okay. Maybe a few seconds, Sanjeev, because we are seeing only people we have now increased the number of the people. Só alguns minutos a mais, as pessoas continuam entrando na sala. Quando estiver pronta, é só avisar. Ok. Ok, Sanjeev. Bueno, buenas tardes. Muito bem, boa tarde e bom dia a todos os que estão hoje conosco na terceira sessão sobre avaliação, focalizando a equidade. Para nós foi uma experiência muito interessante e espero que para os que estiveram nas 3 sessões tenha sido também assim. Essa terceira sessão que vimos trabalhando junto com o Sanjeev, que nos acompanhou em todas as sessões. Sanjin, para os que estão aqui pela primeira vez, talvez tem vasta experiência em avaliação, em assuntos que envolvem questões de saúde, sobretudo quando queremos avaliar resultados em termos de equidade e desigualdade na saúde. Então, foi uma contribuição e é parte do curso que será feito em 2022. É uma iniciativa que está enquadrada num plano que temos uma oportunidade na região sobre a abordagem dos determinantes sociais da saúde, ênfase em questões mais estruturais dentro da cooperação suíça e, portanto, isso nos permite olhar para esses assuntos a médio e longo prazo, uma iniciativa para os próximos 8 anos. Estaremos, então, tocando esses temas permanentemente e não limitados a uma série de webinários. Sem mais, vou dar a palavra ao Sanjeev. Lembro a todos que embaixo à direita tem um globo terrestre. E ali podem clicar para poder interpretação simultânea para o português, para o inglês e para o espanhol. Então, os que desejem ouvir as apresentações e podem ouvir no idioma mais confortável e podem falar no idioma no qual se sintam mais cômodos também. Sanjeev, temos 5 painelistas, 4 painelistas e um convidado que falarão sobre estes assuntos, combinando mais da prática no terreno. Vou deixar ao Sanjeev que apresente os painelistas e que inicie o nosso webinar. Sanjeev, pode começar. Obrigado, Oriel. É um prazer para mim ser parte desta jornada liderada por você, Orielle. Devo dizer que avaliar a desigualdade, a inequidade, para mim, é a área número 1 na qual devem se centrar os avaliadores. Eu acho que 9 de 10 vezes, mesmo com intervenções planejadas, com foco em questões de inequidade, eu acho que, se não for assim, a avaliação somente será uma questão da boca para fora. Serão avaliações mecânicas, centradas na média. Então, quero agora mostrar os meus slides, antes de mais nada. É muito importante à medida que Orielle e eu construímos essa jornada,
não trouxemos pessoas acadêmicas remotas. Foi importante aprender de pessoas que estão trabalhando no terreno em problemas de inequidade. Eu trabalho no setor acadêmico, sou afiliado com a Universidade de Toronto, com a Fundação Gates, como financiador e acadêmico, a minha distância aos problemas é longe demais. Estou aqui para aprender de líderes no terreno. O título da sessão de hoje é interessante. Diz Em direção a uma ecologia de evidências para enfrentar inequidades ou desigualdades, levando a sério o conhecimento baseado na prática. Frequentemente, nós pensamos de maneira muito mecânica sobre evidência. Somos auto-ordenados sacerdotes dizendo que essa é a única evidência que deve ser considerada. Nós devemos criar espaços para entender qual é a evidência que realmente é importante ao falar de desigualdade ou inequidade. Tenho aqui 5 amigos muito caros, Diane Walter, que está baseada em Toronto e trabalha com pessoas que vivem na rua. Há 18 meses, no início da Covid, foi incrível ver a forma em que a Diana trabalhou de maneira implacável contra todos os problemas, no contexto muito problemático, continuou oferecendo serviços. Trish Newport está em Genebra, mas passa a maior parte do tempo no Congo, no Yukon, trabalhando com Médicos Sem Fronteiras. War settings, Ebola in Congo. Trabalhou com Ebola no Congo, em ambientes de conflito, de guerra no Iraque. E nós fomos parte de muitas avaliações. Sana Contractor está em Delhi, na Índia, trabalha em violência de gênero, exclusão social. Trabalhamos juntos muitos anos atrás num programa fantástico, trabalhando com homens para reduzir a violência de gênero. Tim Warren, amigo há 15 anos. Ele trabalha no setor de saúde, no governo da Escócia, e agora trabalha com saúde digital. Ele tem sido um companheiro ao pensarmos sobre avaliação. Ray Pawson, uma das pessoas que me influenciou a ficar no campo da avaliação e a quem eu admiro, que desenvolvendo avaliações realistas e que me fez pensar de maneira mais profunda em relação à avaliação. Nos próximos 15 a 18 minutos faremos o seguinte. Começamos essa jornada há 6 semanas, falando de por que são importantes a avaliação. Há 3 semanas falamos de avaliação realista, como levar a sério questões de conflito. E hoje vamos falar das diferentes tipos de evidência que, de fato, são importantes. Eu vou fazer uma introdução de por que não precisamos de uma evidência. Precisamos de vários tipos de evidência. Depois direi que a estrutura de hoje será para dizer que a evidência não é suficiente e boa, mas a contribuição para o campo da avaliação é assumir de maneira séria o contexto, aprender dos que fazem política e dos que praticam, que têm experiência prática. Algumas ideias sobre propósito e depois o coração, onde Trish, Sana, Diane e Tim dialogarão no painel e depois teremos questões ou perguntas para o painel. Quero repetir o que a Oriel disse na introdução. Nós trabalhamos juntas nos últimos 12 anos. Nosso trabalho começou há muitos anos no Chile, depois ela passou para OPAS. E é muito bom
bom continuar essa jornada. O que nós fazemos nesse webinário vai entrar para um curso introdutório sobre inequidade na avaliação, e a questão é como realmente, de maneira séria, criar capacidades e na avaliação de inequidades. A maior parte dos cursos que eu vejo nas universidades não consideram seriamente a desigualdade e inequidade nem na conceitualização, nem no próprio trabalho. A ideia é ter uma plataforma online acessível que os avaliadores possam utilizar. Parte do trabalho terá uma intersecção com o que estamos fazendo na Índia, com o governo da Índia, a Fundação Gates e também com a OPAS. Tudo isso está relacionado, conectado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Esses objetivos devem ser pensados de maneira séria para ver como fazer uma avaliação nesse sentido. A pergunta de hoje é que imaginem Diane trabalhando em Toronto e eu perguntei para ela que tipo de evidência é necessária para agir em relação à inequidade. Ao colocar a pergunta, há uma natureza acadêmica nela. Diane e Trish trabalham diariamente nisso. O ato de construir essa pergunta é mecânico. A realidade é que as pessoas vão resolvendo os problemas sem pensarem que seja baseado na evidência. Isso são palavras dos acadêmicos. Então, a construção é limitada, e tenho certeza que Diane, Sana, Trish, Tim nos esclarecerão. O problema é o seguinte, vamos imaginar esse programa que tem funcionado bem em Southampton e implementar esse programa na Índia. Um programa que funcionou em Southampton vai funcionar em Kanpur, na Índia? Claro que é possível que não. O que funciona em Kanpur não vai funcionar em Southampton. Então, há uma questão de localização. O contexto local é muito importante. Diane trabalha com sem-tetos e o programa dela em Toronto talvez não funcione em outro país. Então, informação simplesmente não é o suficiente. Nós precisamos ver o que pode funcionar na sua cidade, o que é relevante. Nós não consideramos a relevância da relevância em si. Nós falamos sobre evidência e, muitas vezes, falta humildade. Nós temos, ótima evidência, e vamos aplicá-la? Pode não funcionar. Precisamos considerar o contexto. Há dois filósofos, uma história que eu gosto, Nancy Cartwright e Jerry Huffey, que dizem que o fato de ter funcionado aqui não é diretamente ligado à conclusão. Então, a avaliação, de certa forma, implica que vai funcionar. Dessa vez, nem sempre é o caso, mas de Cartwright e Wright. Eu não sei se aprendemos bem com as dificuldades ou as nossas falhas. Muitas vezes, acertamos ou não um programa, mas sem entender melhor por que não deu certo é importante. Então, há muitos exemplos onde fazer aqui o que deu certo lá não deu certo porque não se viu o que era relevante ao sucesso, além da intervenção que funcionou. E é isso que fazemos. Nós tentamos usar algo que deu certo num lugar para todos os outros lugares.
Esse é um grande desafio. Como a evidência pode ser relevante? Eu gostaria que pensassem numa intervenção factível de avaliação em termos de inequidade. Se perguntem o que querem aprender a partir dessa avaliação. Será que a avaliação tem objetivos múltiplos? Perguntem-se, aprenderam algo a partir dessa intervenção? Isso será o meu trampolim para a conversa de hoje. Tim fez parte dessa jornada 14, 15 anos atrás. Foi uma intervenção nos lugares mais pobres da Escócia. E a ideia era cobrir questões bastante sérias, esperando que pudesse haver uma intervenção com uma avaliação de riscos e uma melhoria na saúde. Então, se as pessoas mais afetadas entrassem nessa sala e pudessem apresentar recursos melhores e ter uma redução de problemas de saúde e iniquidades na área de saúde, nós podemos ter um arcabouço para discussão e podemos começar a pensar em programas. Pensar quais são os mecanismos através dos quais esse programa vai funcionar. Não estamos apenas pensando na evidência de impactos, mas sim, esse mecanismo pode empoderar as pessoas. O programa empodera as pessoas. São perguntas sobre evidências com base em pessoas que são implícitas. E há uma evidência empírica para isso. Isso passa a uma postura mais aprofundada sobre a solução, programa. Então, há um alcance, uma avaliação e um treinamento na área de saúde. Vamos considerar toda a documentação anterior. Não vamos nos prender a hierarquias. Vamos usar as oportunidades e passar por uma síntese, chegando à conclusão de que há uma forma melhor de se alcançar as pessoas. E então, Tim e eu já escrevemos vários trabalhos em relação a isso. Alguns aspectos de um programa que dá informações, insights sobre políticas que são levados a outras iniciativas para as pessoas em desvantagem. Então, há questões organizacionais. Não é assim que se estrutura um processo de treinamento em saúde. Como funciona o treinamento em saúde? O aprendizado é importante, pois estamos fazendo estimativas pomposas sobre a vida do cliente. Então, presume-se que as pessoas possam se voltar a esse programa em qualquer momento. Estamos esperando entender os impactos. Então, o que eu quero que entendam é que pode haver uma intervenção com componentes diferentes e cada um desses componentes funciona dentro de uma linha temporal diferente. Então, o educador de saúde pode levar tempo para afetar positivamente uma pessoa, que é mais vagaroso com uma intervenção médica. Isso precisa entrar numa avaliação. E quase todas as avaliações são curtas, a intervenção às vezes leva mais tempo. A inequidade significa
que as pessoas têm necessidades diferentes. Os resultados mudam, mesmo quando há bons processos, não há boas medidas dos mesmos. Então, a pergunta mais aprofundada é muito importante. Há toda uma variedade de tipos de aprendizado. Então, quero destacar esse ponto. Um dos papéis da evidência é fazer com que haja uma reflexão. Talvez haja necessidade de fazer uma revisão. Às vezes, há evidências que dizem esse programa para intervenção aos sem-teto em Toronto precisa ter uma conexão melhor com a prefeitura, ou não. Essa é a conectividade, a evidência para o alcance. Nem sempre são as pessoas que mais precisam. Talvez haja uma evidência de quem está engajado com isso. Isso é muito importante. As necessidades da comunidade estão sendo atendidas, mas talvez sejam diferentes. Depois, temos evidência para impactos diferenciados, segmentos diferenciados, mas queremos que a evidência apoie a sustentabilidade. Há papéis diferentes para a evidência. Não tenho tempo para cobrir todos os detalhes, mas seria bom falar sobre evidências a nível de projeto, organização, contextos e considerar as necessidades do sistema. Poderemos dizer que o trabalho da Diane funciona muito bem a nível de projeto, mas depois nos perguntamos o que Toronto precisa, qual é a ecologia das evidências, das intervenções. Então, eu quero apresentar essa ideia de nos afastar apenas da ideia de intervenção a nível de projeto, mas pensar a nível de sistema. Assim, eu passo a palavra a Trish, mas destacando a ideia de que há um hábito ruim de dizer essa intervenção funciona. Isso não é o suficiente. Precisamos empoderar o implementador, o pesquisador, avaliador, para considerar evidências diferentes, as relações entre isso tudo. Aqui nós temos um trabalho de 2008 que era para cuidar da lacuna e precisamos considerar os determinantes sociais, intermediários da saúde e precisamos fazer a pergunta se essa intervenção vai ajudar com mudanças, qual é a duração dessa intervenção e como isso atinge ou resolve os determinantes sociais da saúde, como podemos fazer a conexão de intervenções diferentes. Diane está muito interessada em serviços diferentes que são oferecidos ao sem-teto. Podemos falar sobre impactos diferentes, pensar nos processos, e apenas uma intervenção não vai mudar a condição de sem-teto. Precisamos de pensar no processo, fazer perguntas sobre cronogramas, quais são as dinâmicas, como elas mudam, qual é a avaliação disso tudo. Há uma questão de segmentação, de sustentabilidade. Então, gostaria de destacar que há ideias e objetivos diferentes na avaliação que podem ajudar a desenvolver a intervenção. Às vezes, a avaliação pode melhorar a intervenção, sendo positiva ou negativa. Quando pensamos na ecologia das evidências, pensamos nas evidências, elas são
de experiência, de teoria, de contexto, de avaliação, de sistema projetos. E acho que temos, às vezes, um hábito ruim de considerar a nível global 5.000 estudos. Isso é difícil, pois precisamos trazer o enfoque para um nível global. Então, quando pensamos em todas essas ideias em termos de avaliação, eu quero levar isso para a desigualdade na área de saúde na Índia, mas saímos de uma avaliação única e estamos chegando em redes de avaliações com equipes diferentes, tipos diferentes, abordagens, um aprendizado competitivo. Como misturamos objetivos diferentes, abordagens diferentes, conexões, não há uma única intervenção de 100 milhões ou que é a única viável, como fazemos as conexões depois da intervenção com sistemas existentes, como nos afastamos desse hábito ruim para pensar em impactos sustentáveis. Tudo isso precisa ser feito com uma humildade em relação a lidar com problemas de inequidade, de ter uma imaginação mais saudável para mudar tudo de uma forma mais agradável, mais viável. Passamos agora a palavra a Trish. Obrigado, Sanjeev. Vou compartilhar a minha tela. Muito bem. Obrigado, Sanjeev, pelo convite. Eu não sou acadêmica, sou pragmática, implementadora, gerente de respostas de emergência. Nos últimos 14 anos, venho trabalhando em resposta de emergência, em ajuda humanitária. É assim que eu penso a avaliação. Como avaliar? E em resposta de emergência, não podemos esperar 6 meses, ou 1 ano ou mais para fazer uma avaliação e identificar quais foram os problemas ou se realmente estávamos alcançando nossos objetivos. Na resposta de emergência, temos que identificar problemas e adaptar, mudar. Há uma grande superposição entre avaliação e implementação de programas e seguimento. Isto surge no que eu estou falando. Quando o Sanjeev me pediu que eu falasse de uma ecologia de evidências para enfrentar inequidades, eu pensei numa experiência em Niger, 2010. Ali, a mortalidade de menores de 5 anos era altíssima. Era acima do limiar de emergência. Nos Médicos Sem Fronteiras, tínhamos programa de desnutrição na fronteira entre Nigéria e Niger. Tínhamos um grande número de problemas, porque a desnutrição é um problema enorme. Mas, apesar do número de programas que tínhamos, a taxa de mortalidade de menos de 5 anos ainda estava acima do limiar de emergência. 2 mortes por 1.000 crianças por dia. Então, decidimos tentar assegurar que as crianças em aldeias remotas tivessem acesso a tratamento para as doenças que estavam matando-as, malária, infecções respiratórias. Nós tomamos 22 aldeias longínquas com alta taxa de mortalidade, falamos com a comunidade, identificamos pessoas na comunidade que treinamos para diagnosticar e tratar as principais doenças, e aí nos asseguramos que a comunidade soubesse que o projeto estava disponível. Fazemos isso em 22 centros de saúde. Em 21, vimos imediatamente um grande número de consultas diariamente nos postos de saúde.
e menos pessoas iam para o hospital e menos mortes na comunidade no primeiro mês. Mas o 22º posto de saúde ninguém ia. Treinamos os trabalhadores da comunidade, transmitimos informação do programa, nada. E fizemos tudo, as mesmas discussões na comunidade, a mesma identificação com os trabalhadores da saúde, mesmo treinamento, mesma promoção, mas ninguém ia para o posto. Depois de um mês, tivemos uma reunião com todos os membros da aldeia. Convidamos a qualquer pessoa que quisesse vir, mas representantes de grupos de mulheres foram convidados especialmente e compartilhamos os dados dos outros postos de saúde e o do seu posto de saúde e pedimos que identificassem qual era o problema, o que estava acontecendo e que propusessem uma solução. Depois de uma longa discussão, havia um espírito, um fantasma nessa aldeia que estava tomando a forma do trabalhador da saúde. Ninguém sabia se era o trabalhador da saúde ou o fantasma que tratava das crianças. Qualquer que fossem os dados que tínhamos, nunca teríamos identificado que o problema era. Perguntamos qual era a solução, teve uma cerimônia, precisavam de uma cabrita, não tinham dinheiro para a cabrita, nós demos a cabrita e depois de uma semana começaram as consultas no posto e que ficou igual aos outros postos de saúde. Um mês mais tarde, voltamos para ter certeza que queríamos conversar para ver como é que estavam acontecendo as coisas, tinha algum outro problema. Todos estavam satisfeitos, mas um homem muito sábio disse: poderíamos ter evitado esse problema de alguma forma? E, através do diálogo, vimos que esse espírito ou fantasma existia há muito tempo na aldeia. Todos sabiam que isso não ia funcionar e nós não perguntamos. Isso me ensinou, quando há problemas, perguntar o que poderíamos ter feito para evitá-lo no começo, quando falamos de evidência, o que funciona aqui, funciona em outro lugar. É importante perguntar às pessoas envolvidas no problema. O que pode não funcionar? Quais são medidas de mitigação que poderíamos implementar para reduzir o risco de que aconteçam esses problemas? E acho que as avaliações não avaliavam se essas perguntas eram colocadas. E são cruciais quando falamos de evidências, transferabilidade de programas. E é importante ver o contexto mais amplo. Nesse sentido, temos que considerar o contexto ao olharmos a avaliação do programa, porque se olhamos para o programa num silo, não vemos o que está acontecendo ao seu redor. Precisamos de um quadro para avaliar o problema. Sanji falou dos determinantes sociais da saúde. Nos Médicos Sem Fronteira, olhamos para prioridades que têm impacto em morbidade e mortalidade. Coisas básicas como água, higiene, saneamento, alimentos, nutrição, cuidado de saúde. E ao avaliar o projeto, se não vemos o contexto maior e vemos se as coisas estão sendo alcançadas ou não, as coisas sempre terão impacto no projeto que estamos avaliando. Vou dar um exemplo bem básico. No Congo, a violência sexual é um problema seríssimo. Tínhamos um grande número de programas de violência sexual. Numa aldeia chamada Mombasa, programa velho, muito bem aceito, e depois dezenas de milhares de pessoas foram para Mombasa devido à violência. E depois, quando isso acontece, sabemos que haveria programas de violência sexual. Já tínhamos programas para isso, tínhamos prioridade, não tínhamos que preocupar com violência sexual, porque isso já existia, mas nos demos conta
que estavam chegando, pessoas que estavam se transferindo. E essas pessoas, esses migrantes, pedimos que nos ajudassem a ver qual era o problema. E mesmo que o programa existisse, mesmo que soubesse da sua existência, estavam tão ocupados conseguindo abrigo, água, alimentos, lugar onde se refugiar. É demorado ser migrante nessa situação. Mesmo que soubessem dos programas contra a violência sexual, não podiam ir. Então, perguntamos como adaptar os programas, como mitigar as coisas, e com a cooperação da comunidade foi possível criar um programa para eles. Espero ter dado uma ideia das evidências e de como enfrentar inequidade e desigualdade. Não é possível enfrentá-lo sem ter as pessoas que têm acesso ao programa ou não têm acesso, ajudando-nos a analisar os dados e ver as evidências e propondo problemas e quais são as soluções possíveis. Se não fizermos isso, se não olharmos para o contexto maior, nunca poderíamos resolver desigualdades de maneira adequada. Obrigada. Que excelente início. Há 3 coisas que tiveram muito eco. Digo que na maior parte das intervenções em que eu trabalhei como avaliador ou financiador, não vi esse foco no local. Você falou da 22º posto de saúde e lidar de maneira séria com o problema, tentando ser útil, melhorando a possibilidade do sucesso e trazendo o conhecimento local, sejam espíritos, fantasmas ou cabritos, sem fazer nenhum julgamento pretensioso. É a vida deles e nós chegamos a ele onde eles estão, isso é importante. E também nesse processo de engajamento, aprendendo a planejar melhor, eu vejo que nosso trabalho muitas vezes é super mecânico. Então, muito obrigado. De Niger para a Índia. Sana. Boa noite. Eu sou trabalhadora do setor público, trabalho em saúde reprodutiva com em populações marginalizadas nos últimos 15 anos. Trabalho com movimentos sociais e como pessoa que está na prática, trabalho com comunidades e uma das minhas funções como pesquisadora é observar e tentar trazer à tona a insatisfação com políticas, sistemas de saúde na comunidade. Trabalho numa série de assuntos, mas quero usar a experiência na saúde para ver o que consideramos evidências legítimas aonde estão e aonde buscamos a evidência. A saúde materna na Índia é uma área de atenção nos últimos 20 anos. Há uma grande mortalidade e morbidade materna no país. No começo do milênio, com os objetivos do milênio, começamos a pensar em termos institucionais, tentando ter partos seguros. Grande proporção das mulheres no país davam à luz em casa e foi dado dinheiro para trazer as mulheres às instituições para dar à luz. A proporção de parto em instituições cresceu dramaticamente, mas a desigualdade entre estados, entre grupos socioeconômicos, distritos era grande.
e a qualidade do tratamento era uma preocupação. As instalações de saúde não estavam equipadas para lidar com o aumento de casos. Haviam poucos obstetras para casos de emergência. Nesse contexto, começamos a observar as formas em que as iniquidades operavam e tinha interface com esse programa, vendo mulheres em comunidades, políticas públicas como essa, quando são pensadas, pensa num cliente típico, que busca um parto seguro. E uma vez que uma coisa é implementada num país tão grande e diverso como a Índia, onde as relações de poder entre o sistema de saúde e as pessoas é desigual entre grupos na comunidade, o impacto será diferente nos diferentes grupos. As histórias e experiências que surgiram mostraram essas diferenças de maneira significativa para mim, como pessoa que está na prática, mas começamos a ver quantitativamente e vimos que em 209 e 210 as avaliações de impacto mostravam com 2 indicadores, o aumento de partos institucionais, o aumento no cuidado pré-natal, e esses números mostravam que o programa funcionava, mas foi observado que o programa precisava de focalização melhor. Mas as questões que vimos surgir não estavam captadas por esses 2 indicadores. E o tipo de evidências que conseguimos apresentar não qualificavam como alguma coisa que merecia uma atenção do governo. Então, Sanjim e eu conversamos antes dessa apresentação. A primeira coisa que me surgiu foi o que é considerado legítimo, uma evidência legítima. E isto me leva a 2012, 2013, quando estava no diálogo de política sobre saúde materna com um burócrata que, respeitando que começou a conversar comigo e falou de abuso, discriminação que enfrentavam os muçulmanos, e a pesquisa numa grande cidade da Índia revelou que os muçulmanos, as mulheres especificamente, sofriam abuso verbal de conteúdo sexual, que falando da sua alta fertilidade. E essas questões têm que ser vistas nas instituições. O burocrata zangou-se comigo quando eu expressei isso. Então, me perguntou, como é que você quer que eu faça alguma coisa quando isso aqui é só uma história? Pode ser uma questão aberrante, excepcional. Como é que a política vai resolver? É claro que isso foi melhor sistematizado em termos de discriminação em áreas de saúde, mas isso foi mapeado a partir de 10 anos atrás e muitas vezes se deixava de lado algo que não se considerava representativo. E isso era uma política criada por pessoas já mais antigas, no nível mais sênior, e quando viam que algo era pouco relatado, não deveria ser resolvido. Isso significava que precisamos ser curiosos e, muitas vezes, pensar nas histórias, mesmo que não sejam muito divulgadas, as pessoas são, às vezes, marginalizadas e precisam ser ouvidas. Então, um programa como nosso, num país como como a Índia, tem que levar
isso em consideração, mesmo que o abuso não seja sofrido por todos. Agora, sabemos que o abuso é muito mais comum do que imaginávamos. Acho que o que está no cerne dessa questão é quem decide o que é um bom resultado, um bom impacto e evidências para resolver desigualdades precisam se abrir às diversidades. As comunidades têm um programa de saúde e têm uma diversidade de possíveis resultados. Como vimos nesse caso, precisamos estar abertos à ideia do que isso faz além da minha projeção. As políticas, às vezes, são concebidas para aumentar empregos, reduzir mortalidade infantil, etc. Mas quais são as experiências das comunidades? Quais são as suas expectativas em relação ao programa? Isso é o que leva ao respeito, eliminação de abuso, e não é empurrado às comunidades. Essas comunidades nem sempre recebem a atenção quantificável da saúde pública. Isso ocorreu numa comunidade com a qual eu trabalhava, onde se desconfiava dos trabalhadores de saúde, as mulheres viam os trabalhadores de saúde com um certo medo, viam seus vizinhos, muitas vezes negligenciado, que havia falta de responsabilização quando alguém morria. E então elas frequentavam as instituições, mas não tinham a qualidade de atenção na saúde que desejavam para ter um resultado positivo. Então, a evidência exige que se tente entender o que as mulheres podem expressar sobre essa experiência. Isso me leva ao que eu acredito ser uma pergunta que os trabalhadores de saúde precisam fazer quando muitas vezes estão sendo tratados de forma inadequada, quando se pergunta se as evidências são coletadas de forma adequada. Então, abordagens para resolver os problemas e decidir se algo está funcionando ou não. Então, quando não se apresentam as evidências, é importante ter curiosidade e resolver isso de forma que não seja simplística. Isso é um problema de política pública. E na Índia, precisa haver uma descentralização de resolução de problemas. E isso passa pela filosofia de se resolver inequidades, valorizando a diversidade, procurando soluções. E a evidência, dentro desse contexto, precisa ser mais humilde e criativa, e assim podemos fazer um trabalho melhor, dando mais credibilidade à evidência. Fantástica intervenção. E eu gostaria de colocar alguns pontos. É uma ideia de um cliente diferente que nos força a pensar em experiências, a abordagem
de nos afastar de um modelo mais mecânico, de um trabalho mais mecânico e decidir quem é qual é a evidência melhor. E essa sua ideia sobre curiosidade é importante. Precisamos ter vozes mais ativas, em vez de descartar experiências. Outros pontos muito importantes, mas isso é a base do diálogo que desejamos. Então, saímos da Índia e voltamos agora a Toronto, falando sobre sem-teto. Boa tarde, bom dia, não sei onde estão, mas onde quer que estejam, espero que esteja fazendo calor, porque aqui em Toronto está gelado. Eu sou diretora executiva de serviços de apoio à comunidade e à habitação. O nosso trabalho se chama Margaret. A avaliação é importante para a inequidade em relação aos determinantes sociais da saúde. Para uma organização comunitária como a minha, a Margaret, que cobre, em geral, uma população marginalizada indígena, onde temos que atender às necessidades das pessoas, muitas vezes com um intervalo de 10 minutos, devido à complexidade das necessidades da nossa população. Nós respondemos às necessidades dessas pessoas com ações e soluções apropriadas em tempo real, muitas vezes com quase nenhuma informação, nós estamos respondendo, às vezes, numa perspectiva meio às cegas e esperamos que dê certo. Às vezes, as soluções não são perfeitas, mas são suficientes para evitar resultados realmente negativos. Eu não tenho o luxo de esperar por uma avaliação. Não quero ofender ninguém, inclusive Sandeep, para apresentar a melhor solução. Os problemas de cada dia exigem um pensamento criativo para resultados que possam mitigar as desigualdades situacionais ou sistêmicas. Não há uma cartilha para usarmos, as soluções são geradas no tempo real. E a nossa equipe está treinada para isso, nós temos trabalhadores sociais, indivíduos, etc., mas também temos o que chamamos de pares, pessoas que vêm da comunidade, moram na comunidade e já estiveram numa situação de sem teto, e então estão integrados a uma equipe multidisciplinar e muitas vezes chamamos essas pessoas de profissionais e não profissionais que nos informam sobre experiências de vida concreta. Por exemplo, no caso da pandemia, houve muita inequidade. Quando começou a Covid-19, com uma organização comunitária, nós praticamente não tínhamos acesso a equipamentos de proteção pessoal, os hospitais eram a prioridade, e é interessante ver que, naquele momento, nós pensamos que os especialistas viam que os sem-teto estariam mais vulneráveis à infecção, e nós não tínhamos acesso, nós tivemos que procurar equipamentos de uma forma frenética, procurando fontes pouco comuns. Por exemplo, eu falava com qualquer pessoa que me desse ouvidos, falei com pessoas na área de TI, e essa pessoa trabalha na área de farmácia e conhece um distribuidor de equipamentos de proteção pessoal, e foi assim que tivemos acesso aos equipamentos e fizemos a primeira distribuição em massa de equipamentos de proteção pessoal aos clientes da comunidade, equipe de engajamento que distribuiu também ao sem-teto, onde quer que essas pessoas estivessem. Preciso dizer, e
que não vimos um surto em grande escala, principalmente nas áreas de acolhimento. E eu acho que isso é interessante de ser considerado. Mas o que ficou claro é que as pessoas em condição de sem-teto precisavam muitas vezes, 10 vezes mais, de ter um cuidado intensivo, pois a saúde já estava mais comprometida e tinham 5 vezes mais chance de morrer 3 semanas depois de um teste positivo devido às suas condições de saúde e de moradia. A cidade começou a passar por um processo de mitigação para tirar os sem-tetos das ruas, colocando-os em hotéis, abrigos, sozinhos, cada um em seu próprio quarto, e o que se descobriu é que houve um aumento de mortes por opiáceos e havia uma queda também na busca de nossos recursos. Começávamos a pensar o que fazer para reduzir as overdoses e tivemos que reconfigurar o nosso conceito de trabalho para ver que quem estivesse usando, por exemplo, o fentanol, pudesse ter uma verificação de saúde mais frequente, por exemplo, durante a noite, com e que se pudesse mapear os usuários mais frequentes e para que houvesse uma redução de uso dentro desses abrigos. As pessoas que usam drogas não vão obedecer às políticas nossas. Então, a equipe estava muito atenta para garantir que os usuários mais frequentes estavam engajados e os números caíram. E no início da pandemia tivemos um período de lockdown em Toronto, onde as pessoas em geral só podiam sair durante um período específico. Eu acho que isso aconteceu nos Estados Unidos e na Europa também. Mas o que não gostamos em relação a isso foi uma medida de mitigação, é que a nossa equipe de 24 horas e que cobre turnos diferentes e as pessoas que pararam na polícia eram sempre negras e as outras não. E eu falo disso para falar da inequidade não da população a quem servimos, para a população como um todo também. E isso, claro, teve um impacto desagradável no nosso pessoal. Se a polícia me detém, eu fico preocupada, seu trabalho vai ser afetado e também seu bem-estar emocional. Concluo numa nota positiva. A cidade, na sua sabedoria, e há momentos em que a cidade demonstra a sabedoria, se deram conta que há certas populações ou certos grupos demográficos que têm pouca confiança no sistema por uma questão histórica, por abuso histórico do sistema. São grupos indígenas, negros e marrons. Criamos, então, uma equipe de equidade de vacinas, BEV, com um trabalhador social na cabeça e seus pares, e iam à comunidade, educando e também trabalhando para que viessem às nossas clínicas de vacina e para que recebessem a vacina. Um dos subprodutos é que vimos uma redução na hesitação em relação à vacina, aumentou o número de vacinados, mas o outro subproduto positivo foi que pessoas com outras preocupações de saúde, que não compartilhavam com o pessoal de saúde, receberam tratamento e
foram referidos de maneira adequada onde deviam ir. Não acredito, e isso é provavelmente minha opinião pessoal e deve ser tomada como tal. Não acho que nunca iremos erradicar a inequidade, nem as pessoas sem teto, os desabrigados. O que podemos fazer como pessoas que estamos comprometidas com a saúde social e a justiça na saúde é reduzir significativamente a inequidade. E se fazemos de maneira incremental, poderemos ver diferenças exponenciais. Muito obrigada. Muito obrigada. Quero falar do meu trabalho de avaliação com a Daiane há uns 3, 4 anos atrás. E todo dia nós nos conectamos, é uma aliança genuína, a aprendizagem é muito séria para nós, e há 5 pontos importantes. Isso também tem eco no que disseram Trish e Sana. Quase nunca temos no começo o manual total. Durante a Covid e antes da Covid, a gente tem que criar no caminho. A ideia de intervenção dinâmica é crucial. A pergunta ou a questão, não só para a avaliação, mas para a programação dinâmica, é como acontece a aprendizagem. Diana e eu falamos diariamente como é que sistemas de aprendizagem que ela estava criando diariamente para a Covid funcionavam. Com a Trish, não é como fazer as coisas, mas como ter certezas que os padrões mínimos sejam alcançados. E temos que ser criativos. A avaliação não tem que chegar ao mínimo e depois nós temos que ser criativos. E a terceira parte que vimos com Sana e com Trish, em parte, Diane, é a ideia de que a inequidade também tem a ver com discriminação no sistema. Quais são os mecanismos? Eu acho que nós não fazemos isso suficientemente. De Ontário, vamos para Glasgow, Edinburgh. Hopefully. Vou compartilhar meus slides. The joys. Can you see them? Estão vendo os slides? Estão vendo os meus slides? Sim, sim. O número 14. Número 1. Não, estamos vendo o número 14. Slide de número 14. Alguma coisa não está funcionando? Talvez aqui. Vou fechar e começar de novo. Agora estamos vendo o número 2. Eu acho que sim, agora está funcionando. É o número 1 agora. Estão vendo corretamente? Sim. É importante torná-lo apresentação, modo apresentação. Mas a gente consegue ver. Pode avançar. Muito bem. Eu venho de um mundo totalmente diferente. Sou do governo central e trabalho com soluções centralizadas. Na Escócia, para os que não sabem, tem um sistema nacional de saúde que é gratuito e uma ecologia muito diferente. Bem diferente do Congo, obviamente, mas há um compromisso do governo da Escócia para lutar contra a desigualdade. Nosso relatório está focalizado na redução de desigualdades. A ideia é rever as atividades
e seu impacto na desigualdade e na equidade na saúde. Vejam, estão vendo o trem ali, a imagem do trem, Sanjeev? Sim, sim, estamos vendo o vagão, muito convidativo. Num trem de Edimburgo a Glasgow para visitar o Sanjeev, sentei numa cadeira um pouco mais velha, mais raída, e 3 outras pessoas vieram com umas jaquetas pesadas, e eu tinha documentos na minha frente e me perguntaram: você é de saúde e segurança? Eles são os que têm que usar, cumprir com todas as regras de saúde. Eu falei: não, eu trabalho com o governo da Escócia. Não sei se leram no jornal, eu disse a expectativa de vida em Glasgow, que um lugar, num bairro era 84, em outro bairro era 56, e outro levantou o dedo, colocou na minha mão e disse, era 54, e disse, eram todos de Colton. Isto me iluminou. É importante ouvir as pessoas. E eu disse, o que quer dizer com isso? Você sabe disso, nós fumamos, comemos mal, tomamos muito, mas isso não é explicação suficiente para essa mortalidade, ou para essa expectativa de vida que é tão diferente de outros lugares. Isso é Escócia. Quando o Sandy me deu o título, o que é evidência e qual é a evidência que conta, eu estava ouvindo rádio sobre método científico. Queremos que nossas histórias sejam verdade, simples e que tenham a maior aplicabilidade possível, que sejam universais. Mas o mundo, como sabemos, é difícil, complicado, difícil de explicar ou prever. Gostaríamos que no governo central tivéssemos métodos, receitas, regras que pudessem ser aplicadas para garantir que as coisas vão funcionar, mas isso não vai conseguir. Esse slide o Sandy me pediu. Eu trabalhava em desigualdade e condições de longo prazo, e alguém num evento desenhou isso dizendo, essa é a minha vida, a linha verde, minha vida. Você vem 4 vezes por ano durante 20 minutos e acha que você está controlando minha vida. Mas isso é uma ilusão. Isso enfatizou a importância dos serviços da saúde e as intervenções são as linhas vermelhas e como podemos maximizar. Eu também trabalhei em alfabetização sobre saúde, isso nos faz lembrar que a comunicação é do espírito à esquerda para a pessoa não muito brilhante na direita. A esquerda usa um idioma que não passa para outra pessoa. Então, quem que é realmente não muito brilhante? É importante falar com as pessoas nos termos que eles entendem. Trabalhei com um trabalho chamado Casa do Cuidado, utilizando um modelo muito simples. Todos os modelos estão errados, alguns são úteis. Este me pareceu útil. Eu vou falar das origens, tem a ver com o modelo de cuidado de doenças crônicas, e dizendo que os elementos são esses. É difícil lembrar como é que isso funciona, mas na casa de cuidado tem no coração o diálogo com a pessoa em relação ao que interessa a ela. E para ter um diálogo, precisamos 2 partes, temos que estar envolvidos com pessoas informadas e empoderadas, e o que significa empoderado no contexto de inequidade. Ali devemos falar de raça, de gênero, assuntos que já foram mencionados. O profissional da saúde
Diz a pessoa o que é bom para ela, ou há um espaço no meio onde dois peritos se juntam, peritos em diferentes aspectos da saúde, tratamento, e as pessoas são peritos da sua própria vida. É necessário ter mais do que remédios na sua intervenção para que as pessoas vivam, morram bem, e os sistemas de saúde devem existir ali também. Eu gosto de usar Fred Astaire e Ginger Rogers no meio, porque Ginger, à esquerda, tem que fazer a mesma, que é o paciente, tem que fazer a mesma coisa que faz o Fred, mas de salto alto. E não sei se estão vendo bem o slide, está com a visão de apresentação. Estamos vendo, não? Um elemento que falta, se falta o elemento, tudo cai. O paciente, não é só o paciente empoderado, tudo é importante na nossa análise. A ênfase no teto significa que nós trabalhamos no nossa parte e o resto fica aplastado. Vejam que isso é muito personalizado para o nosso governo, é um modelo útil, porque nós focalizamos no diálogo com as pessoas a respeito do que é importante para eles no meio, identificando os elementos necessários para apoiar, por exemplo, a equipe de saúde. E a nível nacional, tudo isso tem que estar funcionando. Quando ouvi os outros panelistas antes, muitas das coisas que eu queria dizer foram ditas de maneira tão mais eloquente e com excelentes exemplos. Trish disse que nós adaptamos a sabedoria e uma grande experiência é reter a capacidade de se surpreender, não saber o que é bom para as pessoas. E Sana disse, quem decide o que conta como bom resultado? E ver o que as mulheres têm a dizer sobre resultados. E Diane, que disse, não há manuais, as soluções são criadas em tempo real. No espaço, no contexto, Diane falava dos trabalhadores, mas também com as pessoas que trabalham com eles, e Sandy falou diferentes aprendizagens. Eu acho que é um valor para a aprendizagem que tem a ver com aqueles caras no trem que se deram conta que eu talvez estava pensando sobre eles sem saber o que era bom para eles. Eles sabiam o que era bom para ele, mas o contexto os limitava. Então, há um valor de aprender de mim e há outro valor de respeito. Eu coloquei alguns outros links aqui para compartilhamento no futuro, mas me chamou a atenção o artigo do Guardian, que foi à França para estudar, depois voltou ao Congo, e talvez possam dar uma olhada no artigo. Muito obrigado, Tim. Eu acho que hoje não vai ser fácil cobrir toda essa discussão hoje. Eu acho que é importante pensar nos valores e sermos mais modestos. Eu acho importante sempre nos manter surpresos. Eu acho que isso faz parte do processo de avaliação e nem sempre acontece. É importante ouvir e manter a conexão com as pessoas. Acho que todo mundo falou. Acho que deveria ter mencionado que, como uma pessoa ligada às políticas, há sempre um estranho jogo de xadrez em níveis diferentes, com histórias muito persuasivas. Eu acho que quase todo mundo reconhece essa necessidade de criar essas histórias construtivas. Isso é um desafio que vai além das evidências e pensar numa plataforma muito importante, como isso
pode ser usado em prol das pessoas que sofrem a maior discriminação. Então, How do I stop sharing? então passamos agora a Okay, can you hear me? Ray. See me? Estão vendo? Podem me ver? Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. E muito obrigado, OPAS, pelo privilégio de me deixar fazer essa última intervenção dessa série fantástica. Estou tão animado com os oradores anteriores, são fantásticos. E o que era muito interessante é que cada um deles tem a sua própria ecologia de evidência, com situações complexas, com uma variedade imensa, e tudo isso em conjunto aponta um entendimento da enormidade de evidências necessárias para se entender um programa. Algumas dessas evidências dos fantasmas, do Fred Astaire, da Ginger Rogers, tudo isso me surpreendeu, mas há uma intervenção complexa num corpo de evidências bastante complexo, e precisamos ter essa misteriosa ecologia de evidência para entender isso. Eu não me apresentei. Eu sou um metodologista bastante humilde. Sanjeev, de uma forma muito abrupta, me disse que eu sou um acadêmico distante. Não tem importância, eu toco para frente. O que eu gostaria de tentar dizer para amarrar tudo é que há 3 pontos metodológicos. A ecologia das evidências. Muito bem. O precursor disso tudo é a sua importância. A ecologia da evidência se tornará um conceito essencial em metodologia. Primeiro ponto, no entanto, é um aviso. Se contradiz com outro edito da hierarquia da evidência. Então temos a ecologia da evidência no grupo 1, hierarquia da evidência aqui no outro lado, e vão travar uma luta entre si. E então a hierarquia vem do lado clínico, que seria a melhor, que vai chegar no topo dos placebos controlados, duplo cego, em todos os testes desse tipo, com a sabedoria dos médicos e testemunhos dos pacientes. E isso não são evidências confiáveis. A ecologia da evidências muda os parâmetros e mostra um platô equalizado, mas essas perspectivas travam uma luta entre si, e eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, mas se considerarmos sobre o aconselhamento científico do governo britânico em relação à Covid e suas políticas, isso faz parte de um lado, ou seja, se chama SAGE, é o grupo de assessores científicos. O SAGE, esse grupo, é composto por epidemiologistas, médicos, matemáticos e um único cientista social na área de comportamental, diz respeito à comunicação e divulgação dessas políticas. Então, há um enorme abismo que falta em relação à engenharia social, um programa imenso de engenharia social, e há poucas análises ou analistas das políticas e avaliadores dessas políticas envolvidos nisso. E eu diria que isso é um aviso a ser dado a todos. E essa luta continuará a ser travada. Há um ponto mais simples em relação à ecologia de evidências, que é
muito relevante. Eu não acho que a ecologia de evidências significa equidade de evidências, não significa que tudo deve ser contado, todo mundo tem que ter voz. E aqui talvez eu contradiga alguns dos oradores anteriores. Eu não acho que tem que haver o microfone aberto para todos. Eu acho que, se contarmos todas as opiniões como a evidência, teremos uma meia-verdade, uma mistura de verdade dentro de uma avaliação. Algumas noções de qualidade ainda precisam existir. Pode ser um tipo diferente, mas que ainda permita uma inferência ser testada. O último ponto, e serei breve, é o desafio da ecologia das evidências. O que aprendemos em 90 minutos é que o corpo de evidências necessário para avaliar programas é muito vasto. Alguns dos slides do Sandeep mostram que há várias atividades, inúmeras expectativas que agora serão apresentadas a avaliadores. A pergunta é: podem lidar com isso tudo? E isso se torna cada vez mais difícil em termos de avaliação da organização da avaliação, porque cada programa é único, algo que nunca foi aplicado a essa população, ou essa área específica, dessa forma específica. Então, o avaliador principal precisa coletar a ecologia de evidências em relação a esse programa emergente, e assim não poderia lidar com todos os desafios de levantar as evidências e todas as possibilidades. Há uma solução? Acredito que sim, e acredito que é essa. Eu vou pensar em Mark Twain. Mark Twain, o escritor americano, que tinha um lema que diz o seguinte: a história não se repete, mas muitas vezes rima. Ela não se repete, mas rima. Isso se aplica também aos programas sociais de polícias públicas. Nunca se repetem, mas há uma qualidade de rimas, de semelhanças e diferenças. Isso significa que a coleta de evidências, a ecologia de evidências devem ir no caminho oposto, mas sim a partir da história dos programas, vendo o que está acontecendo em um programa específico. Acho que pessoas como Sandeep e outros devem focar na síntese de programas anteriores, de programas semelhantes, onde há vários, eu não vou dizer quantos, mas acho que podemos aprender a partir de eventos passados, e é aí que começamos com a avaliação e com a ecologia das evidências. Ray, muito obrigado, muito a comentar, mas eu gostaria de dizer que gostei da questão da poesia e a referência a Mark Twain. Vou abrir para algumas perguntas. Começo com a pergunta de Jessica sobre valores. Experiências estão funcionando e metodologias. Os médicos acreditam nesses serviços, mas quando o serviço fica de fora, há um alinhamento de problemas? É uma pergunta, então, de Jessica. Na caracterização da hierarquia,
hierarquia, dependendo da natureza das perguntas, às vezes as ciências sociais dizem o que é melhor, mas nem sempre as melhores respostas. Ray, passo a palavra. Quais são os valores? Cada um de nós tem a nossa lente, a nossa visão, e então não é surpreendente que se interprete algumas evidências em relação a outras. Qual é o valor das avaliações, das resoluções? You've provided the answer in your question. Já deu a resposta na sua pergunta, Sandeep. Ou seja, reconhece valores diferentes que são baseados em estruturas locais diferentes. Então, se fizermos essa pergunta, podemos começar a entender os valores diferentes. E daí podemos determinar, gosto mais desses valores do que aqueles outros. Tim Sana, Diane e Trish, essa pergunta atinge o seu universo. Eu acho que essa pergunta já foi respondida. Sana. Isso é muito importante em relação ao que dizia Ray. Nós precisamos ter acesso às outras opiniões, mas há evidências e evidências. E eu não sei se a pós-verdade tem a ver com evidências de vigor adequado. E eu não sei se chegaríamos a esse ponto. Então, há pontos diferentes de evidência na ecologia, mas eu questiono se podemos fazer mudanças sociais através de fatos e as mudanças sociais significam o valor disso tudo. Ótima resposta, e eu acho que é uma opinião diferente em relação ao Ray. É isso? Sim, é verdade, é isso. Diane. Diane, está aí? Trish, então. Valores. Obrigado. Não tenho certeza que tenha nada a acrescentar ao que foi dito por Diana e Ray. Há alguma contradição, mas eu aprecio a contradição. Eu acho que é isso que nós precisamos. Não podemos ter ecologia de evidência sem uma ecologia de pontos de vista. É necessário ter alguma fricção suave. Alguma coisa a dizer a respeito? Luiz pergunta a hierarquia de evidência e, de alguma forma, vou colocar de maneira diferente. De onde vêm essas perguntas? Eu, frequentemente, não sou boa em tentando não impor questões, perguntas. Nunca fica claro de onde vêm as próprias perguntas. Alguma ideia a respeito desse comentário sobre a hierarquia da evidência? Às vezes é necessário ter uma hierarquia, se eu entendo a implicação da pergunta. Ray, tem algum comentário? Alguma reflexão rápida do seu lado? É complicado demais para falar disso de maneira muito breve, mas eu diria
porque eu estudei isso mesmo no cientista clínico, mesmo na ciência clínica, podemos argumentar sobre a hierarquia das evidências. E o que falta é a biologia básica, a biologia fundamental. Se pensamos nas vacinas, na vacinação e a Covid, o que conta é o entendimento dos receptores celulares. E isso não está no nosso CT. Isso é um desenvolvimento teórico de longo prazo da biologia. Então, eu sou alérgico a alguma hierarquia fixa de evidências em qualquer disciplina. Bom, eu acho que os painelistas talvez não estejam em desacordo. Ray, algum comentário sobre Mark Twain e as rimas? Jeff Matias, em Nova Zelândia, diz, bom, a qualidade das rimas significa não repetir o contexto. E Andrew Graham, 2 comentários finais. Não vimos as distinções entre desigualdade e inequidade. Não são iguais. Os valores são diferentes na ética de desenvolvimento. E Mel também tenta de falar da poesia. Eu tenho que ir a uma outra reunião, mas penso que a avaliação deve ajudar ao julgamento e não é uma dispensa do julgamento. Muitos dos comentários estão chegando agora. Sei que acabou o nosso tempo. Eu vou começar com 30 segundos para resumir tudo. É tanto para refletir a ideia se vivemos num mundo no qual temos a dever de construir uma história que faça sentido e reconhecer quem vai se beneficiar ou não da forma em que nós enquadramos a história. Trish? Obrigado, Sanjeev, por me convidar para esse diálogo tão interessante. É interessante ter panelistas que falam de coisas diferentes, mas no final se unem, se complementam tão bem e nos dão uma visão global de diferentes formas de ver as coisas e as diferentes perguntas que temos que colocar. Obrigado por isso. Ray, nada a acrescentar. É só para dizer que no próximo seminário começaria com a vida e a época de Tristram Shandy. Sana? Eu estou de acordo com Trish. Um prazer enorme ouvir falar dos diferentes programas. Eu trabalho num espaço pequeno e sempre me surpreende quanto mais e quanto existe que tem que ecos no que eu estou fazendo. Obrigado. E Diane? Diane? Obrigado, Sanjeev. Eu tive que sair porque recebi uma chamada e eu tive que responder. O Ray disse que as declarações não são vistas como evidências iguais a outras. E eu acho que isso é uma inequidade. Ray tem que trabalhar nisso e agradeço ter sido convidada. Aprendi muito dos panelistas. É um prazer. Eu faço isso com frequência, como muitos de vocês sabem. E esse webinário tem pernas e algumas o que ouvimos foi muito bom. Vamos voltar a isso, isso não foi o fim. E eu espero, Diana, que a cidade de Toronto não tenha ouvido muito dos seus comentários. Então, Orielle, devolvemos a palavra, uma sessão muito estimulante, Oriel.
Muito obrigado a todos os oradores e acho que vimos a paixão, o compromisso na questão da avaliação e da equidade. Isso é fundamental. Vou falar em espanhol. Quero agradecer a todos os apresentadores e os que acompanharam as 3 sessões do webinário. Isto nos mostrou a importância do compromisso em relação à avaliação e as mudanças quando a gente quer abordar as questões de equidade. E algumas palavras do Tim em relação a não devem nos surpreender, não deixar de sentir emoção e não normalizar desigualdade e inequidade tão presente na nossa região. Isso é fundamental. Então, muito felizes e queremos contar a todos os que estiveram presentes nos webinários que o ano que vem vamos, como disse o Sanjeev no início, trabalhar nesse assunto. Vamos começar um processo criando capacidade, com avaliação, ampliando a visão da avaliação, superando os pragmatismos que nos limitam, não nos deixam fazer mudanças e vamos encontrar novas soluções para o que a gente faz. Obrigado a todos, todas. Agradeço. Os links do webinário estão no chat e todos os inscritos receberão os links. E agradecemos aos convidados, aos oradores e a Sanjeev, sobretudo. Obrigado a todos. Obrigado, Oriel. Obrigado, Tim, Diane, Sana, Trish. Obrigado a todos. Continuaremos. Bye, bye. Mm-hmm.